Parte 2 da DS260. Eu já fiz o vídeo 1, que é sobre a documentação, e eu resolvi fazer esse vídeo para preparar vocês e otimizar o tempo de vocês, para vocês saberem exatamente o que vocês precisam na hora de preparar, de preencher a DS260 de vocês. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Olá, tudo bem com você? Bom, eu sou Maíra Jesus, aqui nesse canal eu falo sobre o meu visto, o meu processo do visto EB3 Unskilled. E tem várias etapas e uma delas é essa fase da DS260. Então, se você ainda vai aplicar a sua ou iniciou seu processo agora ou pensa em iniciar seu processo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal para você saber passo a passo como que funciona esse processo, para você saber como que você precisa se preparar para ele, ok? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a DS260, como que foi preencher a minha DS260, que eu que preenchi, né, os advogados eles analisam depois, mas eu que preenchi. E no começo eu fiquei bem aflita, porque eu tinha aquele medo, né, porque todo mundo falava que não podia errar, tinha aquele medo de ser um bicho de 7 cabeças. Bem simples, porém são muitas perguntas. Eu consegui salvar a minha DS, a minha e do meu esposo e do meu filho. Eu baixei ela, fiz um PDF e deu 12 páginas pra vocês terem ideia. 12 páginas de cada, né? No caso a minha deu 12 páginas. Então é bastante pergunta. Confesso que eu demorei um pouquinho pra responder, não respondi tudo no mesmo dia. Eu tinha dúvidas, eu não sabia o que eu colocava, então eu demorei um tempinho pra finalizar tudo isso. Mas eu já finalizei. Pra quem é novo aqui e não me conhece, eu comecei o meu processo do visto EB3, esse visto é um visto para trabalho, né, um visto de trabalho, e comecei em 2022, tá? E eu já finalizei minha DS, já entreguei, já foi aprovada, já estou só aguardando a entrevista final. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui, né, que seria a parte 2 da DS, porque a parte 1 foi a documentação que eu precisei apresentar. São os documentos que são necessários você apresentar quando você vai aplicar a DS260. E o vídeo de hoje vai ser sobre as perguntas, porque muita gente tem medo, não sabe o que responder, são muitas perguntas. Então eu resolvi trazer esse vídeo para você se preparar, otimizar seu tempo e facilitar a sua vida. Então já prepara um caderninho aí, uma folha, para você anotar, ou o Word mesmo, anota aí no computador. É muito importante que quando você for preencher a sua DS, você tenha essas informações ali em mãos, para que seja fácil, né, e você não faça como eu, demorar muito tempo para preencher e acabar demorando para enviar de volta, para ser protocolada. Eu demorei um tempo para preencher, foi coisa de mais de um mês para preencher as 3 DS, mas enfim, deu tudo certo. E vamos lá, eu anotei aqui numa folha, porque são muitas perguntas, tá, gente? É muita coisa realmente. Mas eu anotei as principais que vocês precisam deixar aí já salvo em algum lugar quando você for preencher. No meu caso, eu preenchi, né, tudo pelo computador e enviei para os advogados para que eles analisassem e preenchessem algumas coisas que são eles que preenchem, no caso da parte do sponsor, né, do peticionário. O que você precisa ter em mãos de início, quando você começar a sentar lá para preencher? Primeiro, saiba que você vai ter que preencher de todo mundo. Ou cada um, não sei se forem adultos já, cada um preenche o seu, mas eu sugiro que o aplicante, que já tá por dentro do processo, que preencha, porque isso é muito mais fácil. Você vai estar mais por dentro do assunto e vai ter mais atenção com isso. Porque se é uma pessoa que não tá nem acompanhando o caso, o processo, a pessoa pode colocar coisa ali achando que, isso, vou colocar qualquer coisa. Não, tem que ser tudo certinho, tá, gente? São todas as fases processuais do visto EB3, tudo que envolve algum departamento dos Estados Unidos para analisar. É muito importante que você sempre coloque coisas reais, verdadeiras, sempre a verdade, nunca inventa coisa lá, porque isso pode te dar problema futuramente, ok? Então a primeira coisa que você deve ter em mãos são os passaportes, o seu passaporte, tá? Quando você for preencher a sua. Lembrando que a sua DS, ela vai estar EW3, tá? E os dos seus dependentes, no caso o seu marido, né, vai estar EW4 e o filho EW5, e assim sucessivamente. Então, não vai ser todas as DS EW3, tá? Isso foi me orientado também e me gerou uma dúvida, mas é só para vocês já saberem, ficarem cientes disso.
Passaporte, seu endereço atual, você precisa ter tudo ali em mãos, e todos os seus endereços de onde você morou desde os seus 16 anos, ou seja, se você tá com 25 anos, você vai pegar todos os endereços que você morou a partir dos seus 16 anos até o atual, ok? Então você precisa ter todos esses endereços. Se você for uma pessoa que mudou muito, é importante você já anotar os endereços, os CEPs aí e deixar tudo no papel quando você for preencher. Uma outra coisa, seus números de telefone que você usou dos últimos 5 anos. Então, se você mudou de telefone, é importante você ter ali e colocar os números que você usou, ok? Seus e-mails, todos os e-mails que você tiver, você tem que colocar lá também. E todas as suas redes, mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, tudo que você tiver de rede social, de mídia social, você tem que colocar também na sua DS, ok? Dados da sua mãe, do seu pai, na data de nascimento, onde eles nasceram. E aí vai ter uma pergunta também se a sua mãe está viva. Vai perguntar se a sua mãe, o seu pai mora no mesmo endereço que a sua mãe. Então, se morar em endereço diferente, você vai ter que colocar também o endereço dos dois, tá? Depois vem a parte de... vai vir também a parte de família e filhos, né? Você vai ter que colocar os dados do seu cônjuge e dos seus filhos. Onde trabalha, onde que seu cônjuge trabalha atualmente, tá? E filho também. Você vai ter que colocar também se eles vão com você. Se você já teve outros casamentos, né? Outros esposos, outras esposas, vai ter que colocar também. E dados dos filhos também. E uma outra coisa, se você já imigrou para os Estados Unidos. E se você já emitiu algum visto dos Estados Unidos, você também tem que colocar. Então, tem essa informação em mãos, ok? Se você tiver também, você vai ter que, provavelmente, vai ter que preencher com os dados desse documento. E tem a parte também de trabalho. Trabalho atual que você está trabalhando, você vai precisar colocar endereço, o nome da empresa. Qual vai ser a sua ocupação, seu cargo lá nos Estados Unidos? Tem uma parte que você também vai ter que responder sobre isso, tá? Você precisa saber, estar ciente. Onde você trabalhou anteriormente, todos os dados das empresas que você trabalhou anteriormente ao seu emprego atual. Então, ou seja, esteja com a sua carteira de trabalho em mãos e os documentos dos trabalhos que você fez, tá? Todos os locais que você trabalhou. E endereço também. Nome dos seus supervisores também e telefone, tá, gente? É tudo isso, tem que preencher tudo isso, tá? E a data que você começou a trabalhar e a data que você saiu. Então, não é só do seu trabalho atual, é dos seus trabalhos anteriores também. Então, você tem que estar com a sua carteira em mãos, tá? E precisa também ter um telefone, que lá vai pedir o nome de algum supervisor, lá também vai pedir, e endereço. Isso me atrapalhou um pouco, porque eu tive que... Quando eu fui preencher o meu, tudo bem, você sabe. Aí do seu esposo, você não sabe. Às vezes você nem sabe onde que ele trabalhou. Então você vai ter que pesquisar, vai ter que olhar lá. Tirei um tempo pra pesquisar, porque tinha emprego que nem ele lembrava onde que era o endereço. Então, por isso que isso otimiza muito o seu tempo. Quando você já faz ali o checklist e já coloca em um Word ou em um papel, né, numa agenda, pra ficar mais fácil na hora de você fazer, tá? Escolaridade, faculdade, dados, né, da faculdade também, pede endereço também, quando começou, quando terminou, da escola também, não só da faculdade, tá, ensino superior e ensino médio e fundamental, acho que só o médio e fundamental não perguntou, se eu não me engano. E também perguntas sobre saúde, se você tem algum problema de saúde, algum problema mental, essas coisas sempre pergunta, a maioria não, mas caso você tenha algum problema, você tem que colocar, tá? Documentos de vacina, você tem que colocar que você tem, tá? Mesmo se você não tenha, você tem que colocar, porque quando você for fazer a parte final do processo, da entrevista, você vai passar no médico, também tem a fase dos exames médicos, então lá você tem que estar com suas vacinas em dias. Então, muito importante que você já coloque na DS que você tem e já providencia, se você não tiver, já providencia tudo aí, ok? Por exemplo, tenho todas as vacinas, mas tá faltando uma só. Então, coloca que você tem, já vai providenciar para quando você finalizar o processo, você ter todas essas vacinas em dia. Parte criminal, eles também vão perguntar se você já foi preso, já respondeu o processo, já foi condenado, essas coisas. Isso aí é cada um, né, pessoal. Vai perguntar também se você fala algum idioma e qual. E se você já solicitou, isso é muito importante, se você já solicitou o número do seguro social, que é o seu social, que nos Estados Unidos é como se fosse o seu CPF, tá? Aqui no Brasil a gente fala CPF, lá é o social. Se você já solicitou. Então, isso aí
Eu nunca solicitei, né? Tem gente que já foi, já morou, já solicitou, ou que tá fazendo mudança, fazendo o processo lá nos Estados Unidos. Então isso tem que tomar muita atenção e ver com os seus advogados o que eles vão falar. Mas a maioria normalmente não tem esse número, tá? Principalmente quem faz consular. Não tem esse número social, né? De seguro social. Você vai colocar na próxima pergunta, depois dessa, é se você quer emitir esse social. Aí você coloca aqui sim. Você não tem o social e você quer emitir o social. Porque aí quando você estiver já lá nos Estados Unidos, chegar lá da entrada na imigração, quando estiver indo, é automático eles já produzirem esse social e chegar lá mais rápido pra você, tá? Do que você deixar pra pedir lá. Então os advogados me instruíram nessa pergunta, colocar que eu desejo sim emitir, ok? Basicamente foram essa, né? Você consegue, é tudo em inglês, mas você consegue colocar para traduzir no seu próprio computador, tá, gente? Você clica lá com o botão esquerdo, se eu não me engano, direito, esquerdo, você clica lá com o botão de esquerdo e consegue colocar para traduzir, fica mais fácil de você responder se você não souber falar inglês, não souber entender nada em inglês, ok? Tem essa opção. E sugiro também que você, quando finalizar a sua DS, baixe ela e salve no seu computador para você lembrar quando tiver lá, marcou a entrevista, eu dou uma olhada na minha DS para ver o que eu coloquei, para lembrar, assim, e refrescar a memória. Importante também, pessoal, colocar sempre a verdade, tá? Sempre coloquem a verdade, nunca inventa coisa para colocar lá, porque isso é um documento e é muito importante na sua última fase, que era a entrevista, tá? No mais, foi isso. Essas são as perguntas que caíram, que eu precisei ter documentos ali em mão para preencher, né? Porque quando você vai preencher a sua, é até mais fácil, você consegue procurar ali. Quando você vai preencher das pessoas que estão no processo com você, dos seus dependentes, você acaba esquecendo. Lembrando que, quando é filho menor, por exemplo, no meu caso, meu filho é pequeno, algumas perguntas eles nem colocam, entendeu? Então já é muito mais fácil. Mas sugiro que você faça isso, né? Preencha aí tudo, anota essas perguntas e já deixa as respostas lá. Quando você for preencher, você otimiza muito o seu tempo. E não tenha medo, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Você pode pedir pro seu advogado aí te auxiliar, olhar, ver se tá precisando de preencher alguma coisa, tirar dúvidas também. Caso você também tenha alguma dúvida, pode deixar aqui que se eu souber responder, eu vou responder. E se você já respondeu a sua DS, já preencheu a sua DS e ficou aqui, ficou faltando alguma pergunta que eu não tenha mencionado, deixa aqui a pergunta, deixa aqui nos comentários pra gente ajudar as pessoas também, né? Que eu posso ter esquecido de alguma que seja importante ali, ter algum documento em mãos, tá? No mais é isso, eu queria trazer esse vídeo pra vocês se prepararem, não é nem um bicho de 7 cabeças, façam com calma, não precisa ter pressa na hora de fazer, tá? Eu particularmente não tive pressa porque eu queria fazer tudo certinho, então façam realmente com calma, porque é cansativo você ficar respondendo aquele monte de coisa e pesquisando pra poder colocar tudo certinho. E muito importante, coloquem tudo que vocês têm, não omitem, fala, né? Não omitam as informações. Por exemplo, você tem 3 e-mails, coloca os 3 e-mails. Vocês têm 10 redes sociais, coloca lá as 10 redes sociais e tomem cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, principalmente quando envolve política ou algo do tipo, tá? Porque pode ser que eles deem uma olhada aí e, dependendo do que você posta, pode te prejudicar, ok? Então, deixa um like aqui se você curtiu esse vídeo. Se você tem o sonho de imigrar para os Estados Unidos, não sabe como começar, vou deixar aqui o link na descrição para você agendar uma reunião com a MCC. Essa reunião é gratuita e eles vão auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham. Mas se tem alguma dúvida pontual, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo. Vou deixar aqui também o link do meu Instagram. E não esquece de curtir o vídeo para me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.